BTC segue subindo em tendência de alta, só que gráfico diário, né? Tu pega, isso é o semanal. Aliás, a tendência de alta ainda é no semanal, tá? Fez pivô de alta de novo aqui, com topo aqui e topos aqui. Extremamente perigoso esse movimento de alta aqui, porque ele faz parte de um caixote lateral. Então, a gente tem um caixote lateral, tá? No meu entendimento, temos uma pequena bandeira de alta aqui, é uma lateralidade em alta ainda, tá? No meu entendimento, ainda podemos ter 4 semanas de alta, né? Vai ter semana lateral, vai ter semana que ele vai andar de lado, mas a gente pode tentar buscar os 120 mil dólares. Tentar. Por que eu digo tentar? Porque eu acho que a pressão de venda vai ser muito forte a partir do movimento em que ele se aproximar dos 110 mil dólares novamente, tá? Então, ele vai começar a iniciar um processo de venda em 110, ou seja, à medida que ele for subindo aqui, ele vai ter bastante resistência vendedora, tá? Porque a galera que saiu atrasado, por exemplo, eu já vendi aqui 50% dos meus BTC aqui, tá? Aqui eu vendi mais uns 10%, agora eu quero vender, voltando a 112, eu quero vender meus 20% restantes ainda, tá? Então, eu estou fazendo DCA de venda nesse momento, tá? Toda segunda-feira eu vou lá e vendo um pouco. Então, segunda-feira vendi de novo, vendi um pouco mais, né, de Bitcoin. E toda segunda-feira eu pretendo vender um pouco mais, tá? Principalmente depois de um movimento de alta intenso. Então, na segunda-feira que vem, provavelmente eu vou vender mais um pouco, né? Vou vendendo ali até bater os 20%. Então, pretendo vender uns 5% de BTC que eu tenho ainda, né? E quero, no final de julho, ficar só com 20% em Bitcoin e 80% em caixa, tá? Mesma coisa vale para aquele meu trade de Ethereum que eu dividi para vocês, né? Que eu falei que eu ia entrar nele em 2.280, entrei, comprei, né? Na queda de domingo eu comprei 2.280 e pretendo operar ele apenas em menos de um mês, né? Então, ali pelo dia 10 de julho, espero que ele já chegue na sobrecompra do gráfico de 4 horas para eu vender, tá? Sendo bem claro e específico, eu vou vender, né? Eu vou sair do mercado cripto agora, temporariamente, nessa próxima pernadinha de alta que tá rolando aí. Então, a gente tem o canal lateral aqui, tá? No meu entendimento, a gente tem grandes probabilidades de julho ele entregar ainda alta com lateralidade, né? Alta com lateralidade, enfraquecida não. Quanto mais chegar perto de 120, mais eu saio do mercado. Depois disso, espero conseguir recomprar ele nesses níveis mais abaixo aqui, podendo fazer com que ele volte, né, uns 30% em setembro e novamente, tá? Então, chegando em 112, caindo ali uns 30%, é mais ou menos o valor que eu vou querer depois lá na frente recomprar, tá? Ou, se ele chegar em 120, se eu calcular ali uns 30%, 82 mil dólares. Então, o meu alvo para recompra de Bitcoin mais lá para frente, 80 mil dólares. Isso lá por setembro, tá? Augusto, mas por que tu tem a base dessa projeção, né? Eu sei que o pessoal não entende, mas quando tu analisa gráfico, tu sabe que esse tipo de movimento aqui é um movimento que depois vai vir buscar liquidez abaixo disso daqui, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um enfraquecimento de uma tendência de alta, tá? Ele está em tendência de alta semanal ainda, só que quando ele voltar a subir aqui, ó, se ele chegar a 120 mil, por exemplo, o RSI semanal dele vai estar aqui de novo, tá? O RSI semanal dele vai estar aqui, ó. Essa é uma excelente região de venda semanal. Uma excelente região de venda semanal. Na minha opinião, quem conseguir vender BTC em média a 112, entre 112 a 120k, tá excelente, tá? Por quê? Porque ali, depois de 120, a pressão de venda é muito absoluta. O nosso topo máximo para esse movimento depois dessa queda é 150k. Só que dificilmente ele chega em 150k. Por quê? Porque todo mundo está mirando 150k. Então, dificilmente ele chega. Provavelmente ele vai chegar na metade do movimento, porque ele já fez várias vezes nos últimos anos a alta de 100%
correção de 20 a 30% para subir mais 100%. Então, ele sobe 100%, ele sobe 100%. Quando ele sobe 100%, ele corrige 20%. Sobe mais 100%, corrige 20%, tá? Então, ele corrige 20%. Aqui ele subiu 100%, corrigiu 30%, tá? Aqui ele corrigiu 30%, subiu mais 100%, corrige mais 30%. E agora, como ele está já andando mais de lado, se a gente pega isso daqui e a gente faz essa projeção, a gente sabe exatamente aonde ele vai começar a ter mais pressão vendedora. Porque ele está andando numa cunha. E o que é uma cunha? A cunha é, enquanto ele está em tendência de alta, ele está perdendo força da alta. Então, quanto mais ele está subindo, mais enfraquecido ele fica. A alta dele desacelera cada vez mais. Até que chega um dado momento que ele inverte aqui. E nessa inversão é que ninguém está preparado, né? Que dá uma queda, uma pivotada de baixa bem forte. Então, essa queda ninguém está preparado. Então, quando é bom sair? Quando você está vendo a estrutura semanal de alta que já segue há muitos anos, desde janeiro de 2023, nós estamos vendo uma estrutura de alta e quanto mais chegar perto de completar 32 meses de alta, o Bitcoin, quando ele completa 32 meses, como foi aqui, ele inicia bear market, né? Ele tem geralmente 32 meses de alta em média, tá? E aqui, ó, depois dos 32, o que acontece com o mercado? Ele entra em bear. Ah, vai entrar em bear agora? Não sei. Acho que não. Mas, do mesmo jeito que ele está com uma alta mais lateral e mais enfraquecida nesse ciclo, na minha opinião, a queda dele também vai ser mais lenta e enfraquecida, tá? Então, por exemplo, para bear market, eu já espero um bear market de 2 anos depois para BTC. E lento e gradual, não forte, tá? E o mercado muito menos volátil. Já está, né? Ele já está com a estrutura bem menos volátil, né? Você pega a volatilidade dele, já é bem inferior. Terceiro ponto ali, sobre o gráfico, tá? E isso é o principal motivo de eu acreditar, é que o cenário técnico dele está favorável para que julho seja de alta. Ele ainda está com o semanal em alta. Só que, ao mesmo tempo, as médias estão começando a se aproximar muito. Quanto mais as médias se aproximam, né, mais você tem o risco de reversão. Então, por exemplo, a última vez em que nós tivemos distribuição, a gente, claro, eu uso só para desenho mesmo, não que eu acredite que vai ser exatamente igual, ok? Não é para se basear no passado totalmente, o passado ele não repete, mas ele rima, né? Mas olha só aqui, quando ele volta para cima das duas médias, perceba que esse último foi o último suspiro de alta que ele teve. Eu entendo que também a gente pode ter o último suspiro de alta aqui, uma alta um pouco diferente daquele ciclo aqui anterior, até porque aqui ele corrigiu 50% e não 30%. Então a última correção que nós tivemos forte aqui foi 30%. Mas essa última pernada de alta aqui, ela é muito perigosa. Por quê? Porque depois, na frente, se as médias viram para baixo, a gente pode entrar em bear market, tá? Então, quanto mais ele vai entregando alta, mais eu tenho que vender aqueles bitcoins que eu comprei aqui atrás. Então, se eu comprei bitcoin a 24 mil dólares, 26, 32, 40 e poucos, eu tenho que ir vendendo. Por quê, pessoal? Porque o mercado anda em ondas, mesmo no longo prazo. Então, é possível que ele volte, se aproxime das regiões e eu deixe lucro para trás. Ele já está tão esticado no semanal que ele já está indo para a terceira tentativa semanal de topo aqui. Ele já foi 3, ó, ele está indo para a quarta, na verdade. Ele está indo para a quarta tentativa. Geralmente, 4, 5 topos de um ciclo de alta BTC já estão mais do que suficiente para a realização de lucro. Então, eu acho muito interessante, à medida que ele vai entregando alta, eu ir realizando aos poucos, tendo caixa. Por quê? Porque no momento que reverte, as pessoas ficam apavoradas, não sabem os motivos e basicamente é isso que acontece, tá? Então, bitcoins que eu comprei aqui atrás, a 80, esse eu não vou vender, esses vão ser os meus 20% que eu vou segurar,
tá? O que eu estou vendendo são os bitcoins que eu estava com lucro de 600, 300, 180% de alta, 200% de alta, 100% de alta. Esses são os que eu estou realizando, tá? Já os bitcoins que eu comprei recentemente, esses são os que eu vou segurar. Então, as compras que eu fiz em março e abril, esses eu vou holdar. Por quê? Porque eu não tenho pretensão de realizar esses 30% agora, esses 32% de alta, né? Eu pego, por exemplo, a minha carteira aqui do CryptoControl, né? Eu pego aqui a carteira do CryptoControl. Aqui, ó. Eu pego minha carteira do CryptoControl e dou uma olhada assim, ó. Da minha última compra, 36%, ó, de alta em BTC. Olha que as altcoins estão performando pior que o Bitcoin aqui ainda, ó. O Ethereum está com 26%, Solana 15%, Sui 21%, 28% Pendle e Hedera Hashgraph 8% negativo. Então, por exemplo, se eu tivesse só em BTC, tá melhor do que se eu tivesse focado em uma diversificação muito grande em altcoins, tá vendo? Porque esse ciclo, as altcoins, elas morreram. As altcoins não estão entregando alta igual o Bitcoin consistentemente entrega. O problema da altcoin é que ela sobe muito bem em uma semana muito mais forte que o BTC. Passou aquela semana, ele só perde para o Bitcoin, né? O Bitcoin continua subindo, lento e gradual. O Bitcoin é literalmente uma tartaruga. E a tartaruga sempre ganha contra a lebre. Então, a altcoin, ela até dá uma corrida rápida, mas ela para. Então, ela corre rápido por uma semana e para. E a competição é 3 anos. Se a lebre para toda vez, a cada semana ela dá uma corridinha e depois ela para, e a tartaruga fica mantendo o passo lento, você vai perceber que quem comprou só a tartaruga, quem comprou só Bitcoin, está ganhando a corrida, que é o de fato que está acontecendo. Quem teve carteira de 80% em BTC está muito melhor do que qualquer pessoa que comprou altcoin nesse ciclo. Estou falando desse ciclo, não no ciclo passado. Pois bem, então a gente tem BTC aqui, que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque ele está no gráfico semanal, ele está em tendência de alta, correto? Correto. No gráfico diário, ele também está em alta, tá? Ele fez um bear trap aqui, continuação de alta. Então, ele está em alta aqui. No gráfico de 4 horas, ele não está em alta mais não. Ele já está lateral. E essa lateralidade é normal, porque ele está enfraquecendo a tendência de alta. Então, antes a alta dele era assim, vertical, né? Era uma alta forte. Alta, lateraliza, alta, lateraliza, alta, lateraliza, lateraliza pouco. Percebam que da lateralidade pequena surgiu esse triângulo simétrico aqui. Esse triângulo simétrico ele fez uma busca de liquidez bilateral. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando numa lateralidade em canal largo. E aí a tendência é que ele se mantenha e depois distribua, tá? Então, o que vocês estão enxergando aqui para o Bitcoin é uma zona de distribuição e não mais uma zona de acumulação. Então, isso aqui é uma zona de venda e não uma zona de compra. Por exemplo, quando a gente está em alta, nós temos zonas de acumulação. Então, por exemplo, aqui também, começou de um triângulo simétrico, né? Ele começa a lateralizar. Ele amplia a lateralidade e busca a liquidez dos dois lados. Só que aqui ele está fazendo uma acumulação. Quanto mais ele cai, mais o institucional acumula, tá? Aqui também, quanto mais ele cai, mais ele quer acumular para subir. Só que ele já entregou essa alta aqui. Depois que você tem uma segunda zona dessa daqui, geralmente essa é a última zona, tá? Então, toda a alta mais forte aqui é venda e não compra, tá? Toda a alta aqui mais forte é venda e não compra, porque isso aqui é uma distribuição.